Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Aceleração de Vendas, onde você tem uma dose semanal de conhecimento, motivação para você, seu time e sua empresa venderem mais e melhor. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo Charra, estou aqui com Mauá Martins, que vai se apresentar, e Felipe Chaia, nosso grande parceiro aqui. A gente vai começar falando das nossas características de aprendizagem. Esse é o nosso tema hoje, não é, Felipe? É isso aí. Hoje teremos um papo do jeito que a gente gosta, né? Sem muito roteiro e com aquele flow natural. Temos aqui bastante conteúdo. Quanto tempo vai ter esse podcast? Aguarde e verás. Bom, estamos aqui com o Mauá Martins, um gentólogo, um especialista em gente, é um gentólogo, né? Queria começar perguntando de onde vem esse termo gentólogo, né? Especialista em gente, é isso? Especialista em gente, é um termo recente, assim, já tem uns 12 anos, e quando a pessoa tem vários certificados e experiência, principalmente na área de desenvolvimento de pessoas, ela pode se dizer um gentólogo. Mas já existe até pós-graduação, MBA, nessa área fora do Brasil, a gentologia. O Posto Ipiranga cria o Humanologia, né? Especialista em humanos, e agora tem os gentólogos. Os gentólogos, exatamente. Essa é a minha área de atuação, eu sou um apaixonado por pessoas, né? Legal. Por gente, assim. E desde quando você começou essa paixão? Como é que você foi parar em gentologia, Mauá? Conta aí pra gente essa... Parar em gentologia, você quer saber, assim, porque agora você é especialista em gente corporativa, né? Ou gentologia corporativa de pessoas, líderes e executivos, né? Então, como é que foi essa trajetória até chegar em gentologia corporativa? Olha, é uma trajetória para o universo do conhecimento em pessoas. Ela tem muitos pontos assim que parece que não tem nada a ver, mas tem bastante a ver. Da parte corporativa, principalmente, já fazem 6 anos que eu venho estudando. Eu tenho uma empresa também e comecei a fazer estudos para elevar o desenvolvimento dos meus colaboradores e dos meus parceiros, e um estudo formal, né? Um estudo baseado em indicadores, um estudo baseado em teorias, em maneiras assim validadas cientificamente. Então, comecei com um curso de análise comportamental. Esse foi a chave, assim, de indicação da minha esposa, a Babi. Um beijo para a Babi. Ela me indicou, ela já tinha se apaixonado pelo universo do coaching e já estava fazendo uma formação em coaching. E dentro dessa área do coaching tem essa questão da análise comportamental, e ela falou: olha, isso aí é a sua cara. Eu não sei por que eu tive esse feeling, eu já comprei aqui a formação para você vai lá e faz. E aí eu fui lá fazer. Sem saber o que era. Não fazia nada. Chegou lá completamente uma novidade. Que era que não fazia a menor ideia do que era isso. Só que pronto, na hora em que, né, o primeiro exercício da formação, a gente faz um assessment e o instrutor faz a leitura, e ela faz a leitura ali na hora. Você pega o seu assessment e fala: olha, veja aqui que parecia um mago, né? E era uma análise 360 muito detalhada. Eu já fiquei impactado com isso, e no desenrolar do curso entendi que ali era mesmo ali batia com vários estudos que eu já tenho na área do comportamento humano e que eu já vinha fazendo por trabalhar no campo artístico. Eu tenho uma escola de música, uma escola de artes, né? Que hoje talvez seja a primeira escola que coloca o desenvolvimento humano junto com a música, com essa visão do coaching, né? A gente até está quase na mudança para musical coaching, né? Uhum. E eu já vinha fazendo, a arte ela trabalha com desenvolvimento humano num nível macro bem grande. Eu trabalhei com muitas equipes artísticas, desenvolvendo essas equipes e levando essas equipes para alta performance. Eu só não sabia que era isso que eu fazia. Então não foi tão do nada assim, né? Não foi, porque... Tinha uma conexão que você não sabia exatamente que existia, mas tinha. Tinha. Eu fui descobrir essa conexão faz 2 anos. Quando eu estava passando por um processo de coaching para encontrar minha missão, valor e propósito,
Aí que consegui conectar as fichas para ficar assim fluido dessa forma, né? Sim, eu fazia isso. Eu trabalhava com teatro musical e eu sempre era chamado para duas coisas: resolver problemas difíceis de pessoas e fazer essas Você pessoas. diz da trupe, assim, tinha uma trupe artística, e aí você fala, cara, porque tem um ator, diretor, roteirista e tudo mais, aí 10 pessoas no teatro, é isso? 20, ou não? 25, 30, 40. E aí tudo artista com um gênio artístico. Parece uma equipe comercial, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas deixa eu pegar o gancho. Qual que é a diferença de você gerenciar 20 artistas e de você gerenciar 20 vendedores? Já eu quero voltar à pergunta de coach para o Felipe aqui, mas um palco com 20 artistas, qual a diferença, falando de perfil comportamental, de estilo, e a diferença de pilotar 20 vendedores? Olha, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Para o diretor, nenhuma. Mas e o perfil dos artistas é igual ou diferente do vendedor? A gente pode, estou aqui cascateando a equipe, né? Tá. A equipe, porque a equipe artística, você tem toda a parte técnica, que é o back-office. Então, são pessoas assim com experiência em iluminação, sonorização, tecnologia. Essas são pessoas, inclusive, eles não se misturam, né? Sim. Os artistas com back-office não se misturam, porque se misturar dá uma treta, dá um trabalho gigantesco. E o ator, ele tem um perfil de execução, ele tem um perfil de front, ele quer aparecer e ele quer disputar, eles disputam entre si falas e aí o foco, né? O foco da ação. Então, são perfis, às vezes, analista, executor, pessoas de criatividade, mais execução e muitos comunicadores, né? Muitos comunicadores, assim. Legal. Então, e já vinha de uma experiência pregressa minha, em paralelo, de ser gerente de loja também. Eu sempre fui um vendedor. Desde os meus 21 anos de idade. Eu fui vendedor da 25 de março. Então tá igual o Filipão aí. Vamos junto, então, né? Viaduto de Santa Efigênia, e depois gerenciei loja, e era a maneira que eu tinha de custear as minhas experiências artísticas, né? Sim. Porque o mundo da arte, todo mundo sabe que não paga conta. Não paga conta, né? Você vive de fama, não vive de grana, né? É isso mesmo. Então, de dia eu trabalhava em vendas e de noite no mundo da arte, final de semana e nas férias e dando várias experiências assim. Foi uma primeira experiência. Pulei aqui para 25, porque o Felipe é de lá também e sabe que o centro da cidade é a escola. É uma escola. Cada dia é uma aula. Cada dia é um MBA lá no balcão da 25. Brasa 25, né? Então, você tem ali uma expertise de pessoas. Se você quer se especializar em pessoas, tem que ficar lá. Eu tinha um professor no cursinho que ele contava de biologia, o professor Ângelo, no Colégio Etapa. Acho que você deve talvez lembrar dele. O Ângelo. E aí ele falava das deformidades humanas, e ele falava que você quer encontrar as pessoas se você ficar no metrô, né? Porque no metrô passa o cara sem orelha, passa o cara com o cabelo de um jeito, o cara com a perna de outro. Então, e no centro da cidade tem tudo, né? Tem o cara que pechincha, o cara que tem dinheiro e compra e tal. Exatamente. Mas deixa eu voltar aqui a pergunta para o Felipe, que todo mundo sabe que o Felipe é o nosso Iron Man, né? Nosso homem de ferro. E você falou uma questão interessante, você citou bem rapidamente ali, mas a questão do mundo do coach, né? A gente tem hoje muito preconceito com essa história do coach. E a gente fala muito de treinar, né, Filipão? A importância de se ter um coach. Né? Do ponto de vista esportivo, acho que as pessoas aceitam. Né? Tem um técnico no campo de futebol, e aí o cara fala, pô, o técnico do meu time é ruim. Você fala, pô, mas é importante ter um técnico de time de futebol, e você tem preconceito contra o coach, que é o seu técnico. Né? Como é que você vê essa questão de ter um técnico, né? A possibilidade de desenvolvimento, a leitura que uma terceira pessoa pode fazer de você, né? Porque o termo coach serve para todos os lados. E aí eu queria depois que o Mauá também respondesse como é que é a base histórica do coach, né? Cara, ter um coach é ter alguém que sabe mais do que você, não necessariamente alguém que fez alguma coisa que está sendo proposta, né? Então, você está usando o exemplo do Ironman, no caso, o meu treinador já tinha feito 12 vezes, então ele tinha ali autoridade porque ele sabia o que estava falando. Mas, quando você tem um processo para ser executado e você precisa, essa é a minha leitura, você precisa ir para uma situação extrema, você tem que ter o coach, que é um cara que está te vendo de fora, ele entende, põe a bola no chão e fala, filho, não é esse caminho. Ou, esse é o caminho, confia em mim. Mas também não adianta ter um coach ou um treinador se você não ouve o que ele está falando, se você não acredita no que ele está falando. Então, é fundamental que você
aceite e coloque o chapéu de aprendiz. Fala, cara, neste momento eu sou aprendiz, não adianta. O meu treinador fala assim, você precisa treinar 6 vezes na semana. Aí eu falo, não precisa, eu vou treinar 4. E aí eu vou treinar 4 mais tempo. Aí chega lá, não dá certo. E aí os caras falam, você não respeitou meu processo. Isso que você falou chama atenção, né? O termo coach de gente e o coach de performance é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Para você conseguir concluir uma maratona, um Ironman, uma prova de 5 km, supondo que a pessoa nunca fez uma prova na vida. Vou começar a correr. Busca um treinador. Você correu os seus melhores 5 km na vida. Eu quero fazer um Ironman. Busca um treinador. Preciso performar mais no meu trabalho. Busque um treinador. Então, a importância é fundamental de você ter ter essa presença, né? Ter essa pessoa em quem você que pode te orientar e que você acredita nela e segue aquilo que é proposto. Porque também não adianta ter um treinador, receber a planilha que ele me manda e dormir até 10 horas da manhã e falar, não deu certo. A culpa do treinador. Não consegui, eu não cheguei na final da prova lá, eu cheguei moído. E você fala, cara, você não seguiu o que ele falou? Simples assim, né? Então, acho que talvez isso traga a questão do coach como um todo. Vou complementar você, porque esse é um pedaço do coaching, né? O coaching, ele é um processo. E ele é um processo também que trabalha com algumas variáveis. Toda vez que a gente coloca uma meta à nossa frente, o sistema todo de defesa, um sistema todo de estabilidade, ele começa a agir. Então, o coaching, às vezes, a gente faz, eu já fiz, né, felizmente, aí, nos últimos 5 anos, onde comecei a trabalhar especificamente com isso, e dentro da linguagem do coach, né? Porque tem várias linguagens de desenvolvimento pessoal ou profissional. Você pode trabalhar com mentorias, você pode trabalhar com educação corporativa, você pode trabalhar aí com microlearning, que a gente estava conversando aqui antes, existem várias maneiras. Então, mas o coaching, ele vai, primeiro, às vezes, trabalhar com definição de meta e objetivo. E muitas pessoas não estão conseguindo caminhar e se desenvolver pela falta de esclarecimento de uma meta. Então, essa clareza, e tem processos que duram 2 semanas, beleza, a gente achou a meta e objetivo. Eu tenho um processo aí já está na semana 60, mais de 1 ano, e não chegamos na meta ainda. Mas essa caminhada na direção da meta já mudou a pessoa muito, já transformou a pessoa. Uma pergunta, uma associação aqui. O Marcelo falou do esporte, né? O cara no esporte entende com muito mais clareza que é importante ter um coach, um treinador. E aí você está me dizendo que às vezes o trabalho é encontrar a meta. No esporte eu tenho a meta, né? Quando eu quero fazer 5 km, maratona, Ironman, seja lá o que for, ou um jogo de futebol, qual que é o objetivo? É ganhar o jogo. Qual o objetivo de um Ironman, por exemplo? É terminar um Ironman, no meu caso, né? Com esse corpinho aqui, no máximo terminar, já estou no lucro. E às vezes nos objetivos pessoais, o que você encontra, o cara fala, não sei qual é a minha meta. Tem essa... Tem isso, e tem também a questão de que você tem os 2 lados do cérebro, e as metas precisam abarcar os 2 lados do cérebro. Então, chegar no final de uma prova de 100 quilômetros é a parte racional. Até porque não foi você que estabeleceu essa meta. O Ironman estabelece a meta para você. Então, esse é um lado. E essa motivação não é ela que vai fazer eu chegar no final. Então, às vezes, o coaching pega uma pessoa que já tem uma orientação racional para metas que são colocadas para ele, mas ela não está conseguindo alcançar, porque o outro lado, o lado direito do cérebro, não é contemplado nas suas metas. O lado emocional. Então, aí eu desenvolvo o trabalho do lado emocional. Porque, do mesmo, se você tem 80% de atividade racional e 10% de atividade emocional, o seu cérebro não chega lá. O Romário não treinava. E ele chegava lá. E talvez no campo dos esportes de alta performance, ele era um dos melhores
atletas de alta performance pelos resultados que dava, pela alegria que proporcionava para milhares de pessoas e pela satisfação pessoal. Porque a satisfação pessoal é um ponto de vista emocional. O cérebro, ele tem um composto químico do cérebro que só abre, ele só entra em você quando você tem uma meta emocional ali. Aí você sente diferente a chegada, né? Tem alguns atletas, por exemplo, que eles são frios. Ele ganha e não parece que ele ganhou, né? Roger Federer. Messi. Né? São frios, assim. Mas não estão conectados. Eles têm um lado lógico, por isso que fazem... eles têm um modelo matemático de trabalho e muito aguçado. O técnico esportivo, ele lê esse modelo, por exemplo, lê o modelo do Messi e cria um time matemático em cima do Messi. Um time que triangula, que faz jogada rápida em cima de um modelo racional. O Messi na seleção argentina, que é só emoção, não joga. Você vê? E às vezes a pessoa é muito emocional, como vendedores, por exemplo. É emocional. E falando para ele o lado lógico, né? A meta racional. A meta racional. A meta racional e a satisfação também da meta racional é que vai fazer ele usar o CRM. E o CRM é algo racional. Não tem como mexer naquilo ali se você não tiver uma motivação racional, porque poucas pessoas de comportamento de vendas vão ficar felizes preenchendo planilhas. Não é à toa que o Pipe Drive, o CRM que a gente usa aqui, ele colocou um monte de artifício, né? Você faz não sei o que, sai um foguinho, pisca a luzinha, que é para deixar o cara... Para engajar o cara. Ajudar. Se pudesse dar $5 da água, para dar uma ajudada, porque é um perfil que já trabalha um outro lado, o lado das relações emocionais. A gente até já discutiu isso sobre esse vendedor moderno, esse vendedor que ele é um inside sale, assim, que é outro comportamento totalmente diferente da 25. Totalmente diferente do vendedor cara a cara. Que o cara tem que converter, né? Isso. É um outro comportamento e ele vai ter que desenvolver outras competências. O coach também atua nessa questão das competências, né? Só para não deixar perder a questão da meta. Então, o que a gente está dizendo é que eu tenho a minha meta estabelecida, eu sei o que é, isso é um processo racional, mas para eu fazer essa meta andar, eu preciso colocar um combustível dentro. E o combustível está associado ao lado das emoções, a motivação, o desejo por trás da meta. Exato. A motivação racional, pelas pesquisas, ela dura 3 meses. Racional. Ou seja, você ganhou um aumento de salário, há 3 meses que você vai ficar feliz. Isso aí. Depois, se seu chefe continuar apertando, você vai querer arrumar outro trampo. Exato. A motivação emocional dura uma vida inteira. Em alguns casos. São os grandes líderes, né? Os caras. Correndo. O Gandhi, o cara que tem uma massa que vai atrás dele sem ganhar nenhum real. Olha, a gente pode levar assim a máxima potência das personalidades, mas mesmo assim, um vendedor, uma vendedora, uma pessoa que ali com 16 anos ela estabelece uma carreira para ela, não é? Porque eu trabalho ainda com artistas, a pessoa quer ser artista e ela quer viver na arte e ela quer fazer o desenvolvimento dela com arte. Ou a pessoa quer trabalhar como vendedor, chegar a diretor de vendas, diretor comercial de uma grande empresa. Isso é emocional, o que vai fazer. Porque a parte emocional, ela, na hora que você está na agonia, no fundo do poço, andando pelas trevas, procurando o ralo, levanta você, né? Porque você não vai pensar mais. Você fez Iron Man várias vezes, você não estava pensando. Quando você está fazendo e não está pensando, você está levado pela emoção, né? É isso que motiva você. Quando você pensa, você está no racional. Nossa, eu estou aqui, estou correndo. Eu estou aqui, eu estou gravando, eu estou aqui, eu estou vendendo, estou falando. Você está no racional. Quando você desliga o pensamento e você só sente o seu fazer, você está no lado emocional. Isso tem a ver com o que o psicólogo Mihaly, com a teoria do flow, o que ele estabelece na teoria do flow, onde os seus desafios estão em equilíbrio com as suas competências. Por exemplo, quando você tem muita habilidade e pouco desafio, o sentimento é tédio. Sim. Quando você tem muita habilidade quando tem muito desafio e pouca habilidade, o sentimento é ansiedade. Quando você encontra o equilíbrio, você está no estado do flow, que é isso que ele fala. Você faz e a hora não passa. Você não vê a hora passar.
horas passam em minutos, né? Exato. Foi o que você falou de uma prova no Ironman lá, a gente pedalou por 6 horas, e aí a hora que eu vi, eu falei, caramba, acabou a parte da bike, depois chegou numa maratona, mas tudo bem. Isso. Você entra no flow, Isso, você entra nesse flow mental. Exatamente. É esse lugar aí, e a gente pode dizer que seria uma segunda vertente da atuação de um coach. Ele vai fazer com que você, no primeiro momento, ele fica do seu lado para você desenvolver o processo de flow, né? O estado de flow, e depois você vai aprendendo a desenvolver sozinho o estado de flow. Porque o objetivo do coaching é que você consiga rodar sozinho, né? Você precisa rodar sozinho, na direção da sua meta, assim. Você precisa conseguir ir sozinho. Porque isso, a codependência também é uma situação, às vezes, a ser tratada. Não tratada porque tratado é um olhar mais de saúde, doença, problema, solução. Não, mas a gente não pensa desse jeito. É uma situação. Calma, volta aí, que quem está acompanhando a gente aí. Perdeu. Codependência. A codependência para realizar um objetivo, eu sou dependente de, por exemplo, uma pessoa ou uma situação. Tá. Eu não consigo assumir a autorresponsabilidade, e também, às vezes, não tenho. Seria o cara que só consegue fazer uma venda quando o chefe está junto, consegue ir quando o pré-venda está junto. Exato. Sempre tem uma muletinha que o cara não solta. Sempre tem alguma coisa ali associada que a pessoa não solta. E já realizei processos onde a gente trabalhou, eu, inclusive, já fiz alguns processos. E num dos processos trabalhei minha codependência. E na hora que consegui perceber do que eu estava codependente, que nem percebia, sim, aí libertou. Porque a codependência não é só de outro ser humano. Não. Pode ser de uma atividade, ou de um lugar. Sim, exatamente, né? Exatamente. Essa palavra é uma palavra da psicologia. O coaching usa essa palavra, mas são abordagens totalmente diferentes do ponto de vista. Porque, por exemplo, só pode ser codependente de química, de emoção, e aí ela precisa tratar com isso com um psicólogo. O coaching não vai tratar isso. Mas no processo de coaching, às vezes a gente consegue perceber que essa pessoa não quer ir sozinha, né? Deixa eu... pernas. E aí a gente faz um trabalho nesse lugar. Fazer uma pergunta, que a gente falou de futebol, o pessoal gosta de futebol, né? Futebol. Queria abordar o tema do Daniel Alves. Eu sei que você estudou bastante aí sobre ele e como é que ele atua em campo, né? Para motivar o time, enfim. Muitas vezes a gente só vê o técnico gritando e não vê o processo de liderança que está rolando dentro do campo, né? A gente fala, o cara está jogando ali, né? E eu sei que você tem uma leitura muito legal, e depois a gente vai fazer a pergunta do Adriano também, que aí talvez entre na história da codependência, né? Mas vamos falar primeiro do Daniel Alves. A atuação do Daniel Alves como líder em campo, né? Como é que ele joga, como é que ele jogava com o Messi, né? A função dele lá com o Messi, enfim. Ele tinha... O Guardiola é um coaching... eu vou aproveitando e vou colocando aqui as camadas, né? Porque a gente viu, meta, observar da codependência, e criar também a articulação entre os dois lados do cérebro. E ele para trabalhar com o Messi, você precisava ter pessoas que complementam o Messi. Porque, primeiro, o Messi ele é muito rápido. É o desafio que está rolando Neymar com o Mbappé, assim, né? O Neymar elevou muito o nível do Paris Saint-Germain, porque ele é muito rápido. E fica evidente que muitas pessoas não acompanham ele ali. Então, já é um desafio. O Luiz Fabiano, ele conseguia ter... ele conseguia estimular o Messi para jogar mais rápido. O Daniel Alves. Daniel Alves, desculpa. Estimular o Messi para jogar mais rápido e melhor. E não deixar ele ficar pensando, né? Exatamente. Porque ele é um jogador de ping-pong, na verdade, né? Tipo ping-pong, jogar bola para ele é um jogador que vai levando a bola, dribla. Quando ele para, ele entra num estado de tédio. O flow dele diminui. Então, o Guardiola coloca um outro jogador que vai conseguir ficar do lado dele, colocando ele no estado de flow, ativando o estado de flow dele para ele não desfocar e performar. Então, foi uma sacada muito boa, porque o Daniel Alves tem essa capacidade. Ele, quando entra num time, a personalidade dele é provocativa em cima do time. Uhum. Seria, se a gente fosse para um time de vendas,
quando você coloca na sua equipe de vendas um provocador, né? Ele pode até não ser um grande vendedor de performance, mas ele entra no time, ele tumultua a coisa. Ele tumultua a coisa, ele mexe com as pessoas, ele cria um ambiente desconfortável. Eu joguei um tubarão no aquário, é tipo isso. É isso aí. Qual a importância de ter um tubarão no aquário? Porque a grande parte dos líderes não querem tubarão no aquário. Porque fala, pô, tem um cara tumultuando aqui, etc. e tal. Tem que lidar com o tubarão. E aí, qual a importância de ter um tubarão no aquário? Para poder movimentar o time, porque às vezes o time também está ali, todo mundo no status quo e precisa ter um tubarão no aquário. E qual a importância de o líder conseguir se desenvolver para domar um tubarão? Né? Ou até quanto vale ele se esforçar para manter um tubarão dentro do aquário? Né? Muitas perguntas. É bom, aqui jogamos um tubarão no aquário. O tubarão no seu aquário. Jogou o tubarão no meu aquário aqui. Vou começar com a primeira. Qual que é a importância de ter um tubarão no aquário? Aí é a sacada. Eu acho que vale da velocidade. Se você quer resolver os processos com mais velocidade, por exemplo, então você tem uma meta, e essa meta você quer alcançar essa meta mais rápido, bota um tubarão. Agora, o problema do tubarão é que ele come todo mundo, né? Se você colocar um tubarão numa piscina de tubarões, vai ficar bom. Vai ficar bom. Isso custa caro. Vamos falar aqui do mundo. No português bem claro, é isso aí. Pode ser um time tubarão de futebol, custa caro. Pode ser um time de futebol, ou pode ser uma equipe de venda. Se você montar um time só de tubarões. Muito ego envolvido. Exato. E aí você precisa de um líder. Mais caro ainda que os tubarões. Exato. Porque quanto vale uma pessoa que consegue integrar tubarões, manter a vontade de sangue e fazer tubarões interagirem entre si, como um grande pool de tubarões, uma equipe de tubarões. Cardume de tubarões. A gente tem um exemplo desse do futebol, que é o Parreira. O Parreira conseguiu. E o Parreira é um campeão mundial, né? E ele não aparecia tanto quanto esse é o perfil Filipão, de liderança, né? Para tubarões. O cara tem que ser mais apagado um pouco. Exatamente. Ele finge de bobo, mas no final tá... Exatamente. Ele precisa ter habilidades assim, porque era uma seleção de tubarões, né? E a chance de quando você tem uma equipe muito forte, no meio do caminho, ela se desgastar, todo mundo brigar e acabar é gigantesca, né? Uhum. Eu mesmo trabalhei com uma equipe teatral de tubarões. E eram 78 apresentações. Na apresentação 50, ninguém se falava. Subia no palco, era todo amigo. Parecia que era amigo. Ninguém se falava. Ninguém se falava. Na van, assim, o pessoal ficava assim. Ninguém se falava, porque ninguém mais se aguentava ali. Ninguém mais se aguentava. E foi interessante, porque aí eu comecei a colocar as minhas habilidades comportamentais, de treinador comportamental, para tirar um pouco do ranço e descer um pouco, tirar um pouco do sangue dos tubarões, assim. Tubarologista. Tubarologista. E aí chegou no final. Teve duas perdas, que sempre tem. Sempre tem. Os tubarões mais fracos e mais velhos vão ficando pelo caminho. Né? A gente vê aquela chamadinha do Flávio Augusto, vendedores, equipe de venda, tubarão, né? Troca 6 e tá sempre trocando. É uma estratégia de se trabalhar dele lá, mas ele precisa ter estratégia para trabalhar com tubarões. E, às vezes, colocar um tubarão por um tempo para dar uma movimentada. Tem alguns gestores que usam essa tática, né? Põe aqui um tubarão, o pessoal vai ter uma adrenalina, e aí tira ele. Né? Senão ele mata todo mundo. Mata todo mundo. Fala. Fogo no parquinho. Ai. Água. Tem um quadro Fogo no Parquinho. Vamos ter vários. Vinheta Fogo no Parquinho. Atenção, Fogo no Parquinho. Temos líderes de equipe que não sabem que tem tubarões no seu aquário, porque não aceitam, seja porque não tem conhecimento, seja porque tem preconceito, seja porque não acreditam, não validam em questões comportamentais, acham que isso é bobagem, isso aqui não serve para nada, eu quero mais saber da minha meta, etc. e tal. Pergunta. Isso existe? Isso faz sentido? Eu estou tendo um devaneio aqui ou essa é a mais pura realidade que encontramos? Não, isso existe. Isso existe porque vou trazer aqui o Parreira. Para quem não sabe, o Parreira foi aí um técnico da seleção, que é o tetracampeão. Ele levou um time com muitos tubarões, com muitos jogadores de qualidade, né, de muita performance. E mas a questão é
o receio de que os tubarões tomem o lugar do líder. E como o líder também, né? O receio do líder. O receio do líder. O receio do líder. Então, é necessário que o líder, ou ele já foi um tubarão, porque tubarão entende de tubarão, né? Uhum. Tubarão sabe, leão não entende de leão. Então, só um tubarão mais velho, mais experiente, um tubarão branco lá. Então, se ele já foi um líder, ou se ele não for um tubarão, que ele consiga colocar, ele sirva de apoio, né? Ele precisa criar uma parceria ombro a ombro de apoio. Então, ó, você é muito bom nesses lugares e eu te dou um suporte para esses lugares que você não vai performar, porque... E aí, eu com você, a gente vai vencer. Vamos jogar junto. A gente vai jogar junto. E, claro, no coaching tem uma premissa, né? Chama-se one down e one up. Um sempre está um acima e um sempre está um abaixo. Essas relações, elas podem virar, mas... Cabe ao líder se colocar no posto. Então, quando o líder sabe fazer esse jogo, one down e one up, tá legal, a gente está aqui, a gente tem uma equipe, nós três aqui, vocês são os vendedores, beleza, eu vou colocar uma meta ali 15% para cima, vou premiar vocês bem, então vocês vão ser one down, e eu vou ficar one up, só dando suporte. Aguinha, Gatorade, eu vou dando suporte aqui. Agora, em algumas situações, eu preciso virar isso daí e voltar, né? Eu preciso ser móvel, minha personalidade precisa ser mais móvel. Essa habilidade, essa competência, ela tá, se não for 100, 99% é uma competência do líder. É uma competência do líder. Não adianta esperar, falar, não, cara, meus líderes não estão me entendendo. É um problema do líder, né? E o Brasil tem um problema com liderança gigantesco. Por que tem problema com liderança no Brasil? O preparo. Fogo no parquinho número 2. Fogo no parquinho número 2. É o preparo. Eu mesmo fui treinado por um grande treinador de líderes, que é o Ricardo Piovan, e é um problema generalizado. Seria pela cultura católica? Ou não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, porque veja, a igreja, ela forma líderes, né? Uhum. E ela forma líderes para pessoas que trabalham de graça. É a maior empresa do mundo e ninguém recebe salário. Há milênios. Pô, vocês não queriam ter esse poder de liderança? Coloca aí, a empresa deve ter aí talvez uns 30 milhões de funcionários. Não, eu disse isso mais porque tem a questão da... Fogo no parquinho 3. Fogo no parquinho 3. Eu disse mais isso pela questão de apesar dos caras operarem assim, o conceito todo é da questão da colaboração, da coletividade, de você ganhar, né, aquela questão quem ganha muito dinheiro é um cara que está fugindo dos princípios divinos, a questão da caridade, doe para os pobres. Então tem um pouco desse inconsciente de dizer, né, o líder é um cara que às vezes é visto como explorador, mais ou menos como empresário, né? No Brasil, o empresário é visto como um cara que explora. E tem um pouco, talvez, estou carregando aqui dessa visão católica, mas não sei se eu tirei do lugar certo, essa questão de, o líder é o cara que manda, é o cara que, né, o cara vai lembrar lá do pessoal que faz greve, né? Puta, mas o líder é sempre culpa do líder, né? De um líder que eu digo nesse ponto de vista de performance, que exige do cara, o cara chega de carro zero e o outro não chega. Então, se tem um pouco dessa questão cultural, do cara não se entender como líder e querer se desenvolver, porque esse lugar não é um lugar, eventualmente, de status, mais ou menos como empresário é visto, né? Cara, empresário é explorador. Na justiça do trabalho, se você tomar uma trabalhista lá, provavelmente você vai perder, mesmo você estando certo. Porque, né, antigamente, agora tem mudado, mas antigamente era visto como um cara que explorava, né? Você acha que tem essa visão um pouco no inconsciente brasileiro ou não? Do líder ser um cara ruim? Chefe, né? Chefe é um cara ruim. Eu acho que eu vejo mais como engessamento. A cultura do Brasil é uma cultura burocratizada e engessada. Tanto da primeira empresa Banco do Brasil, como todas as outras empresas que saíram do Brasil e se desenvolveram, no Pau Brasil, tudo, é tudo engessado. E quando você começa a ter uma liderança, uma cultura de desenvolvimento de liderança, a teoria da fila fica mais rápida. A teoria da fila estabelece, né, um livro muito bacana para se ler, ele estabelece que não é, a cada ciclo de 5 anos, 3 anos, 10 anos, chega novos profissionais e vão empurrando-os à frente. Então, se você tem uma cultura de liderança,
a burocratização não acontece. O engessamento da empresa não acontece. Você não vai ficar 30 anos no cargo, no mesmo lugar, parado ali, puta, eu sou o líder. E muitos líderes engessam e gostam também, porque que é legal, pô, eu tenho aqui, você tem o seu, vamos manter isso aqui por 30 anos. Então, eu acho que é mais o engessamento do sistema, a cultura de ser engessada. Porque a competitividade ela cria um progresso, assim, uma dinâmica muito grande, né? Mas isso está mudando. Isso está mudando. Com o advento da tecnologia, as coisas estão começando a andar mais rápido. A pandemia trouxe uma modernidade para lideranças, trouxe um desenvolvimento nessa área aí grande. E eu acho que isso só tende a aumentar. Legal. Para pegar um pouco essa questão da estabilidade aí, né? Talvez isso pode ser a questão da codependência ou não, mas para a gente explorar um pouquinho mais, tem a história do Adriano, né? Que é um jogador super famoso, de sucesso no mundo inteiro, e que ele optou por viver na comunidade que ele nasceu lá e ficar com os brothers dele, né? Você vê muito essa questão dos líderes, né? O cara querendo se manter no status quo, ou por um receio, ou por uma crença, ou o cara não querendo movimentar, né? Então vem a tecnologia, empurra, quer dizer, a necessidade de mudança é latente, mas o líder, por uma questão de ou não querer se desenvolver, ou não saber se desenvolver, ou não ter o coach e tal, ele fica limitado ali e não quer mexer, né? As amarras dele, porque ele fala, cara, aqui eu tô quentinho, confortável, eu tô vendo que vão tirar meu cobertor, mas não tô muito afim de começar a me coçar agora não, né? Como é que você vê essa história aí? Eu queria que você resgatasse um pouco essa história do Adriano, né? De o cara ter que voltar para a comunidade para viver bem lá, ou dar valor àquilo, enfim, como é que você vê isso aí? Não, isso é muito comum, e acho que isso daí, esse fator aí seria o quinto fator de um processo de coaching, da atuação de um coaching, que primeiro mostrar esse lugar aonde, tudo bem, eu criei uma meta, nossa, puxa, eu quero subir um nível na minha empresa, ou eu quero escrever um livro. Já atendi um cliente que ele queria fazer um blog de política. Um advogado, e ele queria fazer um blog de política. E o objetivo dele era fazer um blog de política. Então, beleza, a gente achou, depois de algumas sessões, que a motivação dele era escrever sobre política, colocar ali no blog as suas ideias, talvez depois avançar para um canal do YouTube. Só que aí, quando você começa a se mexer nessa direção, atingir a sua meta vai fazer com que você mude sua vida. E, inclusive, você pode alcançar o que você estava querendo, que é o gênio da lâmpada, né? O Aladim, a metáfora do gênio da lâmpada é isso. O que acontece quando você alcança isso? Aí você começa a se boicotar. E você às vezes não quer a mudança. A mudança que atingir aquele lugar vai ocasionar. Nossa, eu tenho muitos exemplos. Um outro cliente tinha um canal, o canal dele tinha 10 inscritos, agora está com 12 mil. Aí agora começou a bater, porque um canal que está com 12 mil inscritos... É bastante gente, né? É bastante gente. Então puxa, quer dizer que eu sou um comunicador, né? E aí ele está querendo voltar para trás. Porque com 3 pessoas no canal, ele fazia qualquer coisa, ele não precisava se ater a muitas situações, e ele também não precisava... Ele já está se colocando num outro lugar, ele está mudando a chave. A metáfora boa ele chegou no final da fase do videogame, né? Já sabe, no Mario Bros. Assim, aí ele entrou naquele lugar escuro ali e ele precisa mudar de fase. E às vezes quando a gente não tem assim, alguém de qualquer área, às vezes até um próprio chefe, chefe é uma palavra antiga, um líder que você tem, que ele está tentando te puxar ali para cima, aí você está no limbo de não conseguir subir, e começa a se boicotar. O Adriano acontece isso, você vê, com tanto dinheiro, com tanta possibilidade, ele não conseguiu se desprender de vários fatores. Mas isso acontece bastante com jogador de futebol. Não é só você falou de se inscrever no canal. Quem estiver ouvindo a gente no podcast, vai lá no YouTube, ativa o sininho, curte o canal. Estamos construindo. Só vou dar mais um exemplo. Tive uma pianista erudita, assim. E ela começou o processo, ela não recebia... Eu vou dar uns exemplos também fora do universo corporativo, mas eles ilustram o mesmo... É tudo gente, né? É tudo gente. E ela começou o processo falando assim, Mamá, o meu sonho é ganhar um cachê assim, acima de 700 pau
e só se ganhar para tocar piano. R$700. R$700. Um dia, tocar piano um dia lá. E aí foi trabalhando. Semana passada, ela falou, me chamaram para tocar 1 hora de piano, num lugar muito legal, um teatro, num piano alemão, e eu me vão pagar R$1.000. Aí eu não consegui falar assim. Caraca. Sabe? Porque a mente da gente engana a gente de uma forma. E eu vi aí eu tive que ajudar. Eu falei, vou te ajudar. Escreve aí S e M. Agora aperta enviar. Sim. Pumba. Aí viu? Porque quando envia uma coisa dessa, você está abrindo uma outra chave, né? Na sua vida. Sim. E aí ela falou assim que quando ela tocou, aí quando não conseguia pegar o dinheiro. Não conseguia. Falou, gente, põe o dinheiro na minha bolsa. Ela falou isso, põe o cheque, né? Na minha bolsa. Porque é assim. Aí realiza o sonho, o sistema de estabilidade buga. Você conta de uma forma super interessante a questão das pessoas que estão presas em amarras, né? Quando você traz o conceito do desenvolvimento, qual é o conceito do desenvolvimento, o que eu tenho que fazer para me desenvolver. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, e a minha pergunta é se esse conceito do desenvolvimento, né, sair do ponto A e chegar no ponto B, se tem relação com tudo que você contou agora. O conceito de desenvolvimento é desenvolver, é desamarrar, né? É tirar o envolvimento. Isso é desenvolver. Então, quando você começa a se movimentar, tudo que as suas certezas, você precisa soltar as certezas. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem muitas certezas, né? Eu estou cheio de certezas. Certezas poderia chamar de achismos? As certezas é assim, eu sei fazer isso, por exemplo. Tá. Isso é uma certeza. Então eu coloquei a meta para minha vida que eu vou perder 10 quilos. A certeza é, eu consigo fazer isso e eu consigo fazer sozinho. Isso é uma certeza. Aí quando você vai perdendo 2, 3, você vê, não estou conseguindo, né? Não conseguindo. E isso para qualquer coisa, né? O médico passa ali, olha, para você curar esse problema seu, você faz aí vai fazer um tratamento de 5 meses. E no 3º mês você fala, não, o médico está errado. Eu tenho certeza que eu dou conta disso aqui sozinho. E você começa, as suas certezas, elas vão te desconectando da realidade para que você fracasse. A palavra tácita, assim, fracasse. Uma autossabotagem. É autossabotagem. Presente, isso daí já entra num outro lugar, que é o nosso sistema de crenças e valores, e entra nesse ponto aí, né? Como a gente está formatado para... Formatado é uma palavra computacional, assim, talvez ela não seja a ideal, mas é a que vem na minha cabeça, porque como a gente está formatado para não ter certeza de nada. A gente está formatado para ter muitas certezas, né? As pessoas, eu já atendi pessoas que já compraram até o caixão, bicho. Caramba, conta essa história aí. Não, a pessoa já comprou. A pessoa tem tanta certeza do que vai acontecer na vida dela e ela já está preparada para casar, para ter os filhos, para comprar uma casa, que ela já foi lá porque a indústria os vendedores isso é engraçado, porque uma vez... Viva os vendedores. Viva os vendedores. Vendas ou... Não, eu fui tentar lá sem emprego. A gente vai falar dos vendedores agora que vendem caixão para quem ainda não morreu. Isso, então, esse é o assunto. Porque o perigoso é o cara vender para quem morreu, né? Já tem a thumbnail aí, editor. Eu estava sem dinheiro, fui procurar um emprego de vendedor, porque eu fazia isso, e aí fui lá no cemitério, lá no Raposo Tavares, né? Procurar um trampo. O cara aceitou meu currículo e fui fazer entrevista, né? E o script de vendas, primeiro, o mote era esse. Você vai vender para dois clientes. Os que morreram e a familiar vai comprar. Mas 80% das vendas era para os que estão planejando morrer. Eu pensei que fosse um verso, né? Que as pessoas comprassem, porque morreram, então a família vai lá e compra. Não. É o público forte, e ele falou, a comissão é excelente. Eu lembro que eu perguntei para ele, isso aqui dá dinheiro? Ele falou, construir minha vida fazendo isso.
É a única certeza da vida, né? Nunca certeza da vida, cara. O cara escolhe, ele fala, não, eu quero o meu com alça dourada, eu quero o meu... Tinha script, tudo pronto. O cara escolhendo, eu quero o meu de mob. Tinha uma sala. Para você escolher, só que tinha script para te direcionar para resíduos mais complexos, sofisticados e ataúdes também mais caros, né? E aí, quando ele me explicou os scripts de venda e o processo, né? As etapas de venda, eu falei, nossa, puxa, e o público-alvo, que é esse cara aqui, ou essa mulher que entra, já pensando que vai morrer, e aí a gente converte isso numa venda boa ali. Eu não topei, não entrei nessa daí. Essa daí não consegui. Você fez igual a mulher do piano, falando. Não ia dar. Talvez. E qual foi a crença limitante mais bizarra que você já encontrou? Fala um pouquinho o que é crença limitante, né? E qual a mais bizarra que você já encontrou aí? Crença limitante. Crença limitante ela está no fundo do processador, né? No fundo da nossa psique. O sistema de crenças é como a gente pensa o mundo. E cada pessoa estabelece uma programação de pensamentos. Eu vou falar desse jeito de programação, mas não é só uma programação, porque tem um lado emocional gigantesco também por trás, e as crenças são montadas em momentos emocionais, né? Lá de quando a gente é pequenininho, a gente vai vivendo emoções, e as emoções vão criando conceito de bom e de ruim. Isso é legal, isso não é. E aí a gente começa a criar esse Y, né? essa ideia de que isso é bom, isso é ruim. E esse é o sistema de crenças. Ele vai ficando lá no subconsciente e na vida adulta a gente nem percebe que há um sistema por debaixo. E conforme esse é o sexto pilar aqui do coaching, né? A gente vai conseguindo perceber o sistema de crenças aparecendo. Então, é como se fosse um tiro que eu dou numa parede, pá! Os estilhaços. Esses estilhaços, né? Que é o que reage ao tiro, assim. Esses estilhaços são o sistema de crença, os pensamentos, a forma de eu pensar sobre ir na direção de algo desconhecido. Não sei se ficou muito viagem. Carol está aqui na produção. Boa, Carol. É uma viagem nisso. Então, o desconhecido, né? O desconhecido. Eu estou arrumando para o desconhecido. Eu nunca fiz aquilo ali. Trazendo para o universo do vendedor. Putz, subiu mais 20% minha meta. Ou agora na pandemia. Como eu vou vender na pandemia? Isso é o desconhecido. Totalmente mudou o mundo, assim. Totalmente desconhecido. O sistema de crença ele vai aplicar. Porque a maneira como você lidou com o desconhecido, sua vida inteira, ela não muda. Se você não... Não importa se é desconhecido no trabalho, em casa, qualquer desconhecido. Qualquer desconhecido. Então, o desenvolvimento ele é isso. Você vai começar a agir diferente nos mesmos gatilhos, nos mesmos processos. Né? Eu sempre namorei pessoas parecidas. Entra um e sai outra, são sempre pessoas parecidas. Aí, quando você consegue ver onde que está essa crença, aparece uma pessoa diferente. Nossa, nunca me relacionei com uma pessoa desse jeito. Você sabe que está falando isso? Eu vou pegar um exemplo aqui. A gente, quando faz os trabalhos de consultoria, né, sempre a gente começa a ver os números, né? Então, o número dos vendedores, o número de vendas, do volume por região, por pessoa, empresa, produto. Aí você faz um estudo lá, gasta lá 2 semanas fazendo estudo, mastigando todos os números do cara, e aí os dados, né? Aí você fala, não, mas a região A, ela está performando muito melhor que a região B. Só que, historicamente, o cara da região A é amigo do cara, do diretor de vendas, há muito tempo. E aí o cara, a primeira coisa que ele fala, não, esses dados estão errados. Na linha 2142.4, aí o cara consegue achar um microporo do dado para classificar que está errado, porque na cabeça dele faz 10 anos que o vendedor A é melhor que o B, mas ele nunca fez a conta. Aí você mostra o número, ele fala, não, está errado. Aí você fala, bom, se você está falando com a segurança toda, eu vou até voltar e fazer a conta. Aí você faz a conta de novo, o número era ao contrário, né? Era melhor ainda a favor do B. Então, acho que é isso que é um pouco da crença, né? Essa é a bolha. O cara está acostumado... É uma bolha que cega você. Você fica cego. E as pessoas, em determinados casos e com determinadas crenças, as pessoas vão olhar e vão falar, tá
você não está vendo? Você não está vendo? E a pessoa fala, não, é isso aí mesmo, ó. Esse aí vem demais. E você vê a pessoa, você fala, não acredito. Mas a pessoa, o universo nosso de crenças faz com que a gente fique numa bolha e achando que o mundo é aquilo lá. Uhum. E falo assim por ter vivido isso. Eu faz 3 anos, vai fazer agora para 3 anos, que eu fui me especializando nessa área de crenças e tenho uma mentora nesse ponto que eu acho que é uma pessoa que está revolucionando a estrutura das crenças, né? E é um grupo onde eu tive que passar por inúmeras sessões de crença também. E cada sessão de crença foi um descobrir e tirar uma bolha, assim. Aí tinha outra. E aí você vai quebrando essas bolhas, assim, e vai conseguindo viver para frente com menos medo e receio, né? A crença mais poderosa, talvez, a gente chama de cabeluda, né? A crença mais... Existem 3 crenças poderosas e cabeludas. Uma é que eu estou quebrado, essa aparece sempre. Então, assim, a crença do eu estou quebrado, ela diz assim, ela se manifesta dizendo assim, eu preciso aprender mais para realizar isso daqui. Eu preciso de mais coisa. Eu preciso Você não tem o suficiente para sair de onde eu estou. Isso. Eu estou sempre quebrado. Alguma coisa está faltando. Para mim realizar isso aí que eu estou querendo, alguma coisa está faltando. Alguma coisa, nesse caso, externa, né? Ou interna, porque às vezes eu estou quebrado também. Sim. Né? Então, nossa, me falta conhecimento. Isso é a crença do eu estou quebrado. Quando você vai lá para dentro, porque em muitos casos a gente não precisa de nada, né? Não precisa de nada. A gente tem na história aí da humanidade milhões de exemplos de pessoas que não sabiam nada e conseguiram tudo. É o que a gente chama de viver na escassez. O cara está vivendo na escassez, ele só consegue olhar o que não tem, o que não tem, o que não tem. Se ele virar a cabeça para o lado, ele vai ver um jardim todo florido e nunca parou para observar aquela paisagem. Exato, é o princípio da escassez, a crença de escassez, a crença de que estou quebrado e preciso ser consertado. Essa daí... estou quebrado não é financeiramente, é quebrado... Tem um bug no sistema. Isso, exato. Né? Estou quebrado e preciso ser consertado. Assim. Essa crença, por exemplo, ela é universal. Ela, por exemplo, ela é responsável pelas relações de misoginia entre homens e mulheres. O homem mantém o poder há tantos milênios em cima da crença que passa de geração em geração de que as mulheres estão sendo quebradas e precisam ser consertadas. Isso aqui é um assunto para uma outra live, com certeza para um outro encontro, porque ele é gigantesco. E eu estou dizendo isso porque eu já tive muitas clientes que a gente chega nesse lugar e a gente abre essa caixa aí, e a gente estoura essa bolha aí. Nessa relação. E trouxe isso daqui porque tem muitas vendedoras. As mulheres agora estão totalmente inseridas no mercado de trabalho. E, às vezes, elas têm esse lance, estou quebrado. Isso vem lá do passado. Vai passando. Estou quebrado e preciso ser consertado. Estou quebrado e preciso ser consertado. Então, um casal tem uma discussão. O homem, ele se aproveita desse lugar. A mulher está sempre quebrada. Você é histérica. Sabe? Ficou louca. Quando um cara fala assim, ficou louca, é isso que ele está querendo dizer. Você está quebrada. Precisa ser consertada. E isso vai passando. Porque o cara viu o pai dela fazendo com a mãe dela e assim por diante. Exato. Você ia falar de outras 2 crenças. É um ponto, desce um pouco assim a vibe do assunto, porém, é o ponto de empoderamento. Um dos pontos de empoderamento feminino é trabalhar essa crença. E é muito legal, porque quando você trabalha essa crença... Destrava. A gente trabalha com muita equipe de vendedores, por exemplo, né? Uhum. E é só ir nesse lugar aí que destrava. Sempre tem esse lugar, ela sempre se sente um pouco quebrada, né? Falei disso aqui porque é sempre legal falar desse assunto. Esse é um tema aí que... Eu ia falar, ouvi falar que existem 3 crenças básicas aí, né? Crença da identidade, né? Se você puder falar um pouquinho, eu acredito que é de quem a pessoa é, né? A da capacidade e a de você se permitir ser reconhecido, como é que fala, da conquista. Muitas pessoas se sabotam quando tem, né? O cara quer trocar um carro, quando troca o carro, ele vende.
né, troca um carro, o cara vende um carro novo. Então, que é da... Esqueci como é que fala isso aí, mas de o cara se sentir... eu posso ter isso aqui, né? Sentindo o direito de ter, né? Pertencimento. E como é que você entende isso? A questão da identidade, a questão dessa história do cara ter a crença de que ele consegue, né? Porque o cara fica ali numa bolha de, puta, eu não consigo, né? O cara não bate meta um mês, não bate meta 2, né? Aí ele já começa a acostumar que não bate meta. Vou falar dessa crença aí, da crença do não consigo, né? Uhum. Porque ela é um centro aí, é a terceira. Eu falei 2 aqui, e essa é a terceira. Não sou capaz. A crença do não sou capaz. Como é que a gente sabe que a crença aparece? A gente pensa isso daí. A gente pensa. Eu vou ser sincero, até hoje, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu pensei, não sou capaz. Eu pensei, porque a crença, não tem como tirar a crença, só com lobotomia. Também que a gente marcou com antecedência. Exatamente. Mas eu falei, não sou capaz. Só que, felizmente, por já reconhecer ela não me trava. Porque quando a crença vem, junto com a crença, que é um lado racional, que pensa, né? Não sou capaz. Vem um monte de energia emocional negativa que vinculou, que está vinculada com essa crença. E a gente perde energia. A gente tem dor de barriga, a gente fica cansado, a gente... Nossa. Trava, perde o ar, perde o fôlego, transpira. E, por exemplo, se fosse há 7 anos atrás, vai lá, vamos ter um podcast... A crença aparece, junto com ela toda a carga emocional, e aí eu não vou. É o que você falou, que está lá no fundo do processador, todos aqueles sistemas começam a pitar, entra em tilt o corpo, ele fala, deu ruim aqui, não vai, não continua. Isso aí. Hoje, felizmente, ela vem, só que eu já estou no caminho para ir, entendeu? A parte emocional, que é a invisível, ela não está mais lá. Então vem o pensamento, mas as emoções associadas àquilo, eu já entendi, já pus para fora, já transformei em energia motivacional positiva. E então, muita gente tem a crença do não sou capaz, né? E principalmente subiu de vendedor para gerente, não sou capaz. Não sou capaz. Não, subiu de gerente. Talvez não tem ninguém na família dele, ele nunca conheceu um gerente, ele fala, cara, por que eu tenho que ser gerente? Do primeiro ciclo dele, ele não conhece um gerente. Aí o cara virou gerente, dos amigos dele, ninguém é gerente, só ele. Isso. Aí o cara fala, não posso ser gerente. Isso, exatamente. E ela nasce também de comparação. Eu gosto de falar isso sempre, porque a nossa educação ela é comparativa. Um irmão com o outro, uma irmã com a outra. E a professora compara todo mundo, assim, um compara com o outro, um compara com o outro. E a comparação, ela vai colocando os traumas de comparação, eles vão colocando a crença de não sou capaz. Não sou capaz. Eles, por exemplo, criam, às vezes, um comportamento perfeccionista. Aqui eu estou entrando numa seara que é da psicologia, mas como estudante de comportamento e observador há muitos anos de comportamento, você vai vendo que, sabe o perfeccionista? O perfeccionista. Ele vem num processo de comparação. E as crenças de não sou capaz estão sempre na cabeça dele. Não sou capaz, não sou capaz. No caso de vendas, por exemplo, você também... É o cara que bate na trave sempre. Está toda vez com 99% da meta. Mas nunca faz 100. É esse lugar aí. Você está dizendo que... Você falou, vocês me chamaram para o podcast aqui, eu pensei em ficar nervoso, né? Um lado ali, inconsciente, acendeu uma luz, mas hoje você consegue dominar. Então, você é um super conhecedor, um especialista nessa área comportamental, uma pessoa com autoconhecimento elevado, ainda assim, de vez em quando, encontra ali uns cotovelos para poder resolver. Todo dia. E acho que é importante para quem está ouvindo a gente, de às vezes entrar num processo de, vou chamar aqui de autoconhecimento, seja ele da forma que for, em alguns momentos pensa assim, falar, isso aqui não funciona. O cara tentou lá por 1 ou 2 meses. Fala, não resolvemos os problemas. O que eu digo é o seguinte, o autoconhecimento, algumas pessoas entendem que o autoconhecimento é uma caixa de solução. Eu encontro aquela caixinha de autoconhecimento, abro e o ouro brilha e eu não tenho mais problema nenhum. Eu digo que o autoconhecimento é uma caixinha que você abre e você encontra os seus problemas. Fala assim, olha só, esses problemas estão aqui. Minha pergunta para você é, quando eu encontro essa caixinha, eu passo a cuidar dela
e entendo, falo assim, esse problema que aconteceu, ele mora aqui, eu já conheço, você domestica os seus problemas. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido porque tanto as crenças limitantes como as positivas te trouxeram até aqui. Isso vale para todo mundo que está aqui. Então ela tem uma coisa muito legal. Se você ela não vai sumir. Nunca. Ela nunca vai sumir. Você pode ressignificar ela. Mas ela te trouxe até aqui. E quando, no processo de coaching, por exemplo, ou no processo... qualquer vez que você estabelecer um outro lugar que é diferente daqui, você vai lidar com um sistema criado para te colocar aqui. Não sei se você viu que viagem. Isso é muita viagem, mas você chegou até aqui. Você, Felipe, você está aqui. Uhum. Aí você fala, nossa, agora eu quero também, vou abrir um TikTok para mim, para aceleração de vendas. É outra coisa, que é diferente disso que você está realizando agora. Pronto, o sistema de crença vai começar. Porque o sistema de crença é um sistema de proteção e estabilidade. Ele quer manter você onde você está, porque é o nosso sistema de segurança. É ele que impede a gente de se jogar na janela, de fazer umas loucuras assim, né? E tanto quando a pessoa tem transtornos psíquicos, esses dois mundos não fazem diferença. Então a pessoa comete maluquices. Uhum. Não, ele existe, ele trava a gente. A questão é, se você também não tem um outro lado que destrava bem equalizado, você se trava. Você coloca, por exemplo, os objetivos que todo mundo coloca. Então, todo mundo casa. Aí você coloca o meu objetivo, eu vou casa. Todo mundo compra uma casa. Você começa a rodar num sistema padrão, assim. E aí perde a sua autenticidade. O outro lado que sonha, por exemplo, eu trabalho muito com vendedores, né? O vendedor precisa ter capacidade de sonhar. Se ele não está sempre sonhando mais para frente, ele não consegue, a energia da venda não vai vir. Então, ele precisa ter capacidade de sonhar. Aí, ele sonha mais, ele sempre vai ser um sonhador também, muito parecido com os artistas. Ele sempre criar coisas, ele quer uma realidade diferente para ele. E ele quer rápido. Aí, ele é diferente do artista, porque ele quer rápido. Um artista, às vezes, vai querer em 15 anos, assim. Ele quer rápido, ele quer para amanhã. Por isso que foi virar vendedor, porque dá resultado rápido. Sim. Então, ele quer rápido. E ele tem um sonho ali. Se ele não tiver capacidade de sonhar, ele para de vender, assim, ó. Que a gente volta ao que a gente falou lá no começo da história. Eu tenho a meta e preciso ter o combustível para a meta. O combustível. A capacidade de sonhar, já encontrei muitos vendedores que vão perdendo essa capacidade de sonhar. Assim. Isso é uma competência, isso? Capacidade. Fala na prática o que é essa competência. O que uma pessoa tem ou não tem? Quando você fala assim, essa pessoa tem capacidade de sonhar. O que seria isso? Ela consegue criar um objetivo que está além do que ela está fazendo agora. Ela está além. É como a gente está aqui. A gente está aqui fazendo um podcast para o YouTube. Eu vou ficar fazendo um TikTok. Aí você começa a pensar no TikTok. Pô, do TikTok, vamos ficar nós três, a gente vai fazer uma dancinha. Ia ficar bonito, hein? Do Eu Orlandinho, né? A gente vai fazendo... Isso é a capacidade de sonhar. Aí você putz, para isso daí, eu já vou precisar chamar... De materializar o intangível. Criar e materializar. Só criar. Só criar. Tá. Só criar. Materializar já é outra competência. Já é outra competência. Então, só criar. E aí você precisa ficar pensando, porque o sonho, ele que te dá motivo para você estar aqui. Uhum. Se não tem um sonho, a motivação, que é o motivo... Você sobrevive. Isso. Eu ia aceitar, eu ia viver num modo basal, falar, cara, eu preciso me alimentar, eu não tenho nem luxo, não tenho nenhuma vontade. O sonho e vontades caminham ali lado a lado. Lado a lado. E às vezes, como já costurando com tudo aqui, a gente tem assim você vê, nossa, o cara, ele saiu da comunidade, a mina saiu da comunidade e pulou a parte escolar e se deu bem. Porque a pessoa, quando resolve fazer uma aceleração, ela bota o sonho e sai correndo atrás dele. Ela não fica... Botando empecilho. Não vai ficar botando empecilho nenhum. Ela vai botar... Ela vai correr. E vai correr. E ela vai, inclusive, interagindo. A gente chama isso de heurística, né? Heurística, assim. É quando a gente vai interagindo, a gente tem o nosso sonho ali,
o caminho a gente não traçou. A gente não traçou um caminho assim. A gente traçou até o próximo quilômetro. E aí eu vou indo de quilômetro a quilômetro. Eu não já dou previsibilidade, que é o sistema logarítmico da gente. Eu não dou previsibilidade para toda a minha rota. Isso é uma questão, né? Isso é uma questão. Calma, isso é bom ou é ruim? Explica de novo aí. A questão é que, por exemplo, uma empresa, ela traça um objetivo e uma rota que procura prever já etapas Tá, 5 anos, o cara prevê a meta de faturamento ano a ano. Exato, Tá. exato. Mas a parte pessoas trabalha melhor quando tem o sonho aqui e vai de pouco a pouco, assim. Não prevê os acontecimentos. Não prevê, por exemplo, nossa, eu vou precisar... não prevê os 5 anos aqui. A gente vai prever aqui, puxa, nesse primeiro ano aqui, a gente quer fazer o TikTok. Então, vamos levar nossa competência de dançar. Uhum. E vamos levar nossa competência de ser legal. Porque o TikTok tem que ser legal. E às vezes a gente não é. Vamos levar nossa competência de... E aí, a hora que eu vencer esse desafio aqui, eu vou pro próximo. O meu sonho lá em cima é ter 1 milhão... Ser a Shakira. Isso. Ter 1 milhão de pessoas na minha rede social. Mas eu não prevejo. Eu já tive muitos clientes que eles preveram tudo. Eles já previram, né? Previram tudo, assim. Fizeram a previsão. Mas é bom prever o futuro distante assim ou não? Não tem bom ou ruim. Onde eu gosto, onde eu prefiro trabalhar sempre é travar um sonho aqui e desenvolver a pessoa... Passito ou passito? A capacidade heurística. Eu uso sempre essa metáfora. Quando você usa heurística, você está dirigindo na chuva com os faróis ligados. E quando você usa a sua capacidade logarítmica de criar assim, uma progressão de acontecimentos, você está dirigindo numa estrada no sol e uma estrada que você vê o final lá. Ela é longa, assim, e você vê o final. Aonde você fica mais atento? Na chuva ou numa estrada reta, longa? Na chuva. Aonde você fica com mais energia? Na chuva. Aonde que você fica? Aonde você acha que acontece mais acidente? Mais acidente? Eu ia dizer na chuva, mas pela pergunta acho que deve ser no sol. Na estrada longa. Porque o cara cansou, né? O cara eu lembrei de uma... Isso, que cai tudo, ó. Você fica assim, tá tudo bem. Eu lembrei de uma história agora. A gente assistiu uma palestra do Amir Klink, sempre citado nos nossos treinamentos, um analista aí, um cara que atravessou, né? Saiu da costa da Namíbia, veio parar na Bahia, num barco a remo, sozinho, sem GPS, sem porra nenhuma, e ele conseguiu fazer isso 101 dias. E aí na palestra do Amir Klink ele estava contando um dia, vários episódios, né, que ele estava contando, mas um deles acho que ele estava ali no Oceano Ártico, e estava assim, mar balançando, uma loucura, e não aconteceu nada de errado, nada. Aí ele estava com combustível, foi parar em outro lugar, uma calmaria só. Ele disse que quase perdeu o barco, sei lá, 7 ou 8 vezes, né? Justamente porque estava o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Né? É isso aí. Pesquise no Google. O mar calmo nunca fez bom marinheiro. Não faz. Vai achar um artigo nosso lá. Eu sempre tenho ressalva com o Amir, né? Porque como uma pessoa que gosta de gente... Ele foi sozinho. Ele não gosta de gente, né? Não gosta muito de gente. Cara, assim, ele gosta de foca, de peixe, tubarão. Ele gosta da solidão, assim, né? E eu tenho ressalvas, né? Porque até a mulher dele falou, pô, o cara foi embora, bicho. Me deixou porque a gente foi lá e ficou parado no meio do Ártico, lá na Antártida, 1 ano, sozinho, sem telefone. E pronto. Aí um dia voltou, falou, e aí, tudo bem? O que você vai fazer? Vou preparar a próxima viagem. Um pouco desconectado, assim, das pessoas. É legal de ver, mas não deve ser legal de conviver. Né? Não deve. A esposa dele deve ficar brava, assim, às vezes, né? Porque é aquele cara que vai no mercado
E ele liga, eu tô na Antártida, Não amor. volta. Vai pro mercado e fala, amor, eu resolvi ir pra Antártida. No Alasca. Tô aqui no Alasca. Tem que parar no mercado do Alasca. Pô, mas... Então, tem algumas desconexões, com certeza, e conexões com outras coisas que a gente não tem, né? Com certeza. É um perfil analista, assim, a gente chama de perfil analista extremamente alto e com questões, assim, né? Porque com certeza. É muito louco, é muito louco. É divertido, é divertido. É divertido. No universo, principalmente das vendas, assim, tem que tomar cuidado se isso começar a subir demais, tem que tomar cuidado, né? Porque perde a conexão com os outros, assim, com muita facilidade. Deixa eu fazer uma pergunta importante aqui. A gente, quando fala de entrevistar vendedor, até o Chay colocou um post esses dias disso aí, que assim, quando você vai pegar um cara técnico, o cara vai lá, faz uma prova e ele sabe, a gente sempre fala do programador. Se o cara é bom programador, o cara vem aqui e programa. Se ele programar bem, ele é um bom programador. E aí você tem uma competência ali de hard skills que você consegue validar por uma prova, por um teste, né? Agora, o vendedor, existe um inconsciente coletivo, pelo menos essa é a minha sensação quando eu converso com os diretores e tal, você fala, vamos fazer um processo de venda de vendedor. Cara, vendedor bom é aquele que fala bastante, né, Marcelo? Já vira até piada, né? Aí você fala, cara, existe uma técnica para vendedor. Quando a gente fala da capacidade de sonhar, quando a gente faz o teste, né, de perfil comportamental ali, enfim, em cima da metodologia que a gente trabalha junto e faz, você consegue medir qual é a capacidade dele de sonhar ou não. E isso é mensurável. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para essa questão mais técnica, cara, não é que assim que eu acho que ele tem a capacidade de sonhar, eu acho que ele tem empatia. Né? Isso é quantificável e validado depois por uma entrevista individual, claro, né? Não é que ele faz o teste, o que ele fala está cravado na pedra. Mas só para tirar isso, porque parece que o analista comportamental é um mago que vive na caverna e que ele olha, assim, ele acende uma fogueira, olha pelo balançar da fogueira, esse cara é um bom vendedor. É um xamã. É um xamã, velho. E o cara ele solta 2 bufadas de fumaça, aí fala, pode contratar. É isso. É assim que contrata o vendedor hoje? Não. Isso é um analista comportamental, não? Não. Você consegue medir. E por isso que eu me apaixonei por essa área, porque você consegue medir. Você consegue medir numericamente essas competências comportamentais e os parâmetros mais positivos e pontos a desenvolver. Você consegue medir e dá para a pessoa, dá para o gerente de venda, dá para... a história do DISC é muito interessante, por exemplo, porque o DISC não foi criado por um vendedor. O DISC foi criado por um psicólogo que também era um artista e era um psicólogo forense. Ele trabalhava para o departamento de polícia. O mesmo cara que fez o teste de verdade, aquele teste de verdade ou mentira, que é o Milton Marsall. Ele também criou, por exemplo, a Mulher Maravilha. Esse personagem da Mulher Maravilha também é criado por ele. Porque a pesquisa dele era sobre como mapear comportamento e principalmente dentro do campo de prova forense. Então, o comportamento de criminosos e auxiliar no processo jurídico esses criminosos. Um cara que, inclusive, fez a AT&T, né? A empresa que tem a marca DISC, que era do mundo imobiliário. E ele era um corretor imobiliário, tinha uma empresa, e percebeu que o DISC era uma maneira fácil de melhorar a técnica de mapeamento comportamental dos seus vendedores. Então, ele pega essa tecnologia e ele que cria assim, o teste dessa maneira mais fácil que a gente aplica nas pessoas, e ele que cria o primeiro padrão de treinamento de vendedor. Então, foi uma visão comercial, porque o criador do DISC era um pesquisador, estava no outro lado, estava tipo um Almir Klink. Assim. O cara para inventar o detector de mentiras, a pressão sistólica foi o que o William Marston criou. É um cara, tá numa outra camada. Tava lá. Tá com o Almir Klink. Agora, mas respondendo a sua pergunta, o vendedor, ele pode ter um perfil técnico. Com certeza. Ele pode ter um perfil mais comunicativo. Ele pode ter um perfil técnico. Eu acredito que o gerente, a liderança desse vendedor, precisa saber trabalhar com observar esse perfil e precisa dar espaço para ele. Porque se der espaço para ele, ele é um cara que ele vai ler o manual,
Ele é um cara que vai tirar todas as dúvidas do cliente. Ele é um cara que, por exemplo, ele vai ficar bom em vendas mais longas. Ele vai ficar, ele é um vendedor técnico. E ele também vai utilizar de técnica para vender. Ele vai estudar processo de venda. E ele vai usar gatilhos. Né? Ele vai ter muita propensão a não fazer só venda de relacionamento. Porém, nem todo gerente de venda sabe lidar e trazer esse vendedor, como o Guardiola pega o Messi, que tem um perfil bem técnico e bem solitário. É a Merklink também. E bem solitário, e às vezes fica parado no campo assim, onde que mundo ele está. E ele monta um time, e ele sabe articular com esse cara, o gerente de vendas, se detectar perfis mais técnicos, também tem que saber trabalhar. Eu mesmo conheci, eu tinha, lá na 25 de março, tinha um gerente, que era o seu Roberto, e ele trabalhava com todos os perfis. Ele trabalhava com todos os perfis, assim, muito bem. O pessoal que era um perfil mais técnico, silencioso, ele deixava em paz e dava até na mesa com esse cara. Porque o cara era bom de ligação, por exemplo. Pegava a lista telefônica, saía ligando, fazia ali um CRM na mão. E um cara que ele falou há 3 meses atrás, ele resgatava e fazia vendas, por exemplo, que envolviam muitos produtos correlados de vários fornecedores, umas vendas complicadas assim. E os outros vendedores ficavam até na porta. O seu Roberto sabia lidar com todo mundo ali. E a loja vendia horror. Mas era muito silencioso, assim, um cara que... Mas ele vinha aqui na boca pequena e ele ia colocando as pessoas nos seus lugares ideais e dando espaço para que as pessoas desenvolvessem os seus talentos. E a loja está lá até hoje, a loja tem 30 anos. Um tubarologista Parreira. Esse era Tem bom. dia de tubarão. Esse era bom, me ensinou a vender no carnê. Tem gente ouvindo a gente que não tem ideia do que você está falando. Você falou lista telefônica, tem... Não sabe... Lista o quê? Lista o quê? Lista de quem? Era um papel, um livrão, assim, que tinha o telefone de todo mundo e você ficava ligando. Você a Mauri, depois a Adalberto, depois a Amanda, depois a Alessandra, e tinha o telefone da cidade inteira. A Carol, que está aqui atrás com a gente, já pegou numa lista telefônica? Aí, tá vendo? Aí, tipo, quando eu faço treinamento, eu mostro o vídeo do Senna, tem gente que fala assim, não quem é esse aí? Senna, Jogador de futebol? Ou não viu o Brasil 70. Deixa eu fazer uma pergunta filosófica, que a gente já está indo pro final aqui, né? Ou pelo menos a energia já está indo pro... já estamos aí uma hora e... Caramba, né? Uma hora e tá batendo recorde de podcast aqui. Quando a gente olha... É isso aí, ó. Quando a gente olha para o perfil comportamental diz que ele separa ali em 4 grandes perfis, né? E a gente já entendeu que a gente tem um pouco de cada um, às vezes muito de um, menos do outro, assim por diante. Quando a gente olha lá para trás, os antigos lá, os gregos e tudo mais, a gente vê que eles separavam as pessoas em água, fogo, terra e ar, que eram os elementos da natureza, né? Quando a gente olha para os conceitos mais esotéricos, vamos dizer assim, tem essa questão do água, fogo, terra e ar. Esse perfil comportamental, puxando lá para trás, né, tem a ver com que os antigos estudavam, vamos dizer assim, de pessoa que é mais fogo, pessoa que é mais água. Os signos, acho que tem alguma coisa assim também, né? Quando o cara fala escorpião, é o signo de tal, não sei de qualquer, mas... Tem. Então, assim, porque eu gosto de trazer isso porque às vezes o cara fala, não, mas o perfil comportamental foi inventado agora para vender livro. E no fundo ele é uma evolução do que lá atrás o cara chamava do perfil que é fogo, terra, água, ar. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Essa raiz histórica dos tipos de gente, né? Sim, então você tem aí, há mais de 4.000 anos, todo um estudo das personalidades, do comportamento humano. Então, eu tive um professor de Xing, por exemplo. O Xing tem 3.600 anos. Você tem o próprio Maslow, ele era um esotérico. Esotérico significa... Maslow da pirâmide. Ou Marston. O Marston, desculpa. Okay. O próprio Marston, ele era um esotérico. E ele, inclusive, o universo da psicologia não vai muito com o DISC, porque não sabe se é ciência. Ele acertou na codificação científica, mas fica um lugar assim, esoterismo, é ciência,
Então, prefere, inclusive, outros tipos de assessments, né? Mas hoje, tecnicamente, não tem nada NPI. disso. Hoje uma análise de perfil diz que ela tem zero desses elementos. Zero, mas lá no começo ele ficou com essa pecha. Ele ficou com essa pecha e também ficou com essa pecha de trabalhar dentro desse campo, do campo do forense, né? Que também ainda não estava bem definido, muito bem. Ele fazia testes. Ele também fazia uns testes. Era um cara fora da curva. Ele fazia uns testes. E a maneira dele de testagem, assim, o pessoal não era muito... Um lado não era muito a favor, e o outro lado era a favor. E ficava toda aquela dicotomia. Hoje, não. Hoje o assessment é totalmente codificado. E ele dá 97,7% de acerto quando ele é validado por um profissional. E 60%, 50%, 55% de acerto quando é só o assessment, assim, você faz na internet ali, ele dá uma grande margem de acerto. Sim, e então você tem várias culturas que vão trazendo e vão se comprovando através da ciência moderna conhecimentos que eram do passado. O próprio Daniel Goleman, por exemplo, ele era um aluno de um guru indiano, do Ramdas, né? Ele era colega do Ramdas, o que tem um seriado da Netflix, e o conhecimento do Daniel Goleman vem desse guru, só que ele pega e ele traz para a universidade e compila dentro do nosso olhar científico, empírico, e você tem o teste, né? O teste de inteligência emocional validado, totalmente validado, né? Então, nesse campo do comportamento, muito conhecimento ele é embarcado das culturas antigas. Muitos conhecimentos, mas nossa... O que eu imagino aqui, o cara lá na Mesopotâmia antiga, lá no Egito, lá na China antiga, tinha o cara ali na rua, que era o cara mais falador, tinha um cara que era mais quietinho, e alguém começou a escrever isso, né? Porque, enfim, e isso foi trazido aí de geração para geração. Vai ser trazido. Você tem, por exemplo, a Universidade de Nalanda, na Índia, ela tem 2.400 anos. E é uma universidade de pensamento. Só estuda mente. Só estuda mente, não estuda mais nada. Então, mas agora a gente consegue, pela globalização da informação, conversar, né? O mundo científico ocidental dialoga muito bem com o mundo antigo. Se você assistir aquele filme Divertidamente, por exemplo, ele tem ali os perfis disso que estão ali, né? E o autor daquele roteiro, ele é um amigo do Dalai Lama. E os dois, inclusive o Dalai Lama fez muita pesquisa com ele, e aquele livro sai aquele filme, ele sai de um trabalho assim correlato entre o Ocidente e o Oriente, assim. Então tem N situações, até um site muito interessante que é é tão interessante que eu esqueci, que é o Mapa das Emoções. O Mapa das Emoções, que explica o universo das emoções de uma forma brilhante. Vale a pena quem gosta desse assunto de comportamento, de emoção, vai lá e põe lá Mapa das Emoções, e é um trabalho junto desses dois pesquisadores, desse pesquisador com o Dalai Lama. Então, você tem aí todo um embarque de conhecimento antigo dentro do mundo moderno, da ciência moderna. E um conversando com o outro agora. A ciência moderna prova, né? O mundo antigo, ele transmite pela experiência. E a ciência moderna prova por estatística. 1.000 pessoas respondem assim, 1.000 pessoas respondem dessa forma. O mundo antigo, por estatística, por experiência. Funcionou com meu avô, funcionou com meu bisavô, então também vai funcionar. E é muito certamente difícil. O seu Roberto, é isso? Da 25? O seu Roberto. O seu Roberto não deve ter feito um curso de perfil comportamental, mas entendia muito de gente, né? Entendia muito de gente. Um gentologista. Mas se você se você estudar a Bíblia, você vai encontrar o comportamento. Cada apóstolo é um comportamento, é um arquétipo ali. E a sagacidade de Jesus era conversar com esses comportamentos. E se você olhar, inclusive, por essa representação comportamental,
você vai ver a Bíblia de uma outra maneira, né? Pode ser vista também como uma metáfora de comportamento. O Alcorão também traz, ele traz toda uma estrutura comportamental de como é que funcionam os comportamentos e como é que você consegue lidar com os comportamentos e ganhar essa melhoria. O Dharma, Guna, a Torá também traz. Então, o mundo antigo ele tinha talvez estaríamos nós no mundo corporativo permitindo discutir isso um pouco mais? Com certeza. Né? Porque no mundo corporativo sempre foi, cara, um manda, o outro obedece. Agora a gente começa a perceber que existem pessoas que têm comportamentos, quer dizer... Exato. Né? Aí... A gente chega a falar, por exemplo, hoje com a história toda da pandemia e tudo mais, a questão da segurança psicológica, né? Que Sim. entra nesse aspecto, né? O cara fala assim, bicho, será que as pessoas que estão em casa, elas estão bem, psicologicamente bem? O cara já está desenvolvendo neuras, né? Porque já o cara desenvolve neuras, não dorme mais, bebe mais e tudo mais, né? Exatamente. E as empresas passam a se preocupar com isso. Sim. Né? E aí eu pego um gancho ainda dessa preocupação das empresas se permitirem isso, porque acho que perceberam que é inevitável, porque, cara, não adianta eu não perceber e ignorar isso, né? Começou lá atrás com a responsabilidade social, o cara deixava o cara trabalhar com voluntariado, etc. e tal, e aí agora o cara passa a se preocupar com a psique do colaborador dele. Porque já deu para perceber que não é só trocar, né? Se esse cara ficar louco, troca, porque não tem outro para pôr. Não tem. É. E aí a pergunta que eu faço é, quando a gente estava falando ali atrás, né? Legal, tem um time de vendas, então tem um turnover alto no time de vendas. Esse turnover é prejudicial, né? Você tem que, quer dizer, você vai trocar as pessoas que você já conhece por outras com problemas que você ainda não conhece. Essa é uma boa frase. Né? Mais um corte. Mais um corte. Essa é uma boa frase, uma excelente frase. Você vai trocar problemas conhecidos por problemas conhecidos, né? Antigamente, as pessoas, as empresas, elas tinham também uma outra mecânica, né? Uma outra maneira de olhar para o seu colaborador. E ela era mais baseada naquilo que a gente falou, de um olhar mais logarítmico, né? Eu vou chamar aqui o nosso corpo diretivo, ele vai criar uma trilha e as pessoas elas vão seguir essa trilha. E um bom funcionário é aquele que seguir essa trilha. Uhum. E pronto, o processo está feito. O termo ordinário vem daí, né? Isso. Quem segue ordens. Ordinário, totalmente ordinário. Mas agora a gente já está na geração caótica. Alfa. Acho que minha filha é geração alfa, né? Z, Y, e as gerações novas, elas já embarcam uma visão 360 dos indivíduos. E o indivíduo também, como esse método, ele também não funciona mais, o método heurístico funciona melhor, reduz o turnover e também conecta a liderança mais no lado humano, então a gente tem a gestão humanizada, né? Você conecta mais no lado humano, todo o universo 360 do seu colaborador é importante. O que, para a liderança, envolve ganho de conhecimento cultural, ganho de conhecimento sobre pessoas, costumes, sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre como gerar confiança, que são questões que antigamente, por exemplo, eram definidas pela autoridade burocrática. Uhum. Eu mando, você faz. E se você não fizer, outro vai fazer. Os serviços agora também são complexos. Então, se, por exemplo, se o serviço, o trabalho da Carol envolve muito conhecimento. Um conhecimento que eu faço a menor ideia. Porque é um conhecimento muito Carol grande. É nossa produtora, editora, master. Né? Está aqui atrás das telas. Para você mexer no aplicativo, envolve um conhecimento. Para você mexer num sistema, envolve um conhecimento que é enorme. Então, as pessoas também, elas agora atuam com um leque de conhecimentos muito maior. E a liderança dessas pessoas não é, por exemplo, o mentor. Não necessariamente precisa ser um mentor de antigamente, né? Eu sou um mentor, eu sei fazer, eu vendo assim, eu sempre vendi assim, eu sei o processo de venda. Agora não é nada disso. Agora as coisas vão mudar a cada 3 meses. O líder ele tem que ser muito mais flexível, por exemplo, e aprender novas novidades e gostar de inovações, né? Sim. Design thinking e tudo mais, e fazer com que a equipe dele, que às vezes ele tem 40, ele dera uma pessoa de 19, e essa pessoa de 19 é um arquiteto Microsoft, né? Começou com 16 e com 19 já tem a certificação Microsoft,
e ele não vai mais saber mais do que aquela pessoa. Ele vai apenas fazer o papel de liderança de levar aquela equipe na direção estratégica. É totalmente diferente. É isso? Tem espaço para o trabalho de vocês, para os próximos, nosso, né? Para o nosso, então, para os próximos milênios. Para os próximos milênios, porque as estradas já foram construídas, né? Agora as pessoas precisam andar nessas estradas, elas precisam caminhar nessas estradas. E esse é um desafio gigantesco. A geração do nosso pai construiu estradas, nossos pais, né? Agora ir para andar nas estradas, como é que vamos andar? Cada vez que a gente para conversar de gente, eu percebo e vejo o quanto que tem de evolução de fato, né? Ontem eu estava fazendo uma live sobre autoconhecimento, contando um pouco da minha história, e aí você para refletir, no final das contas, é tudo sobre comportamento e sobre gente, no final, né? A gente está aqui falando, sei lá, talvez 1h30, e quantas caixinhas a gente abriu. Agora, quem estiver ouvindo a gente até agora, vai ter que sair fechando tudo, pesquisando, mas acho que foi proveitoso, né? Isso aí, foi muito proveitoso, legal pra caramba ter aqui duas pessoas super legais, né? O Mauá, que é um grande amigo aqui, que foi e é meu coach aqui, né? Até hoje, sempre. Nosso mentor, coach aí, nosso coach. Mentor é outra coisa, que você não briga comigo. Tá, mentoria não é coisa, mentoria é outra coisa. A gente abre caixinhas. Abre caixinhas. Minha função é abrir caixinhas. Agora, Mauá, quem quiser te encontrar nas redes, como que te acha? Fala aí, agora faça seu jabá. Olha só, quem quiser me encontrar nas redes, então, pode acessar o meu Instagram, que é Mauá Martins. Então, fácil. Tudo junto? @Mauá Martins. @Mauá Martins. Vai estar na tela aí também. Exatamente. E é por lá que eu me comunico aí com toda a galera aí que se interessa por desenvolvimento pessoal, por... Gente. Boa. Gente. Estava aqui pensando em tanta coisa. Né, gente? Por gente, como nosso coach de tubarões. Tubarões, é. Mas de sardinha também, de atum, de todo mundo, né? Porque tem tubarão que veste a casca de sardinha, né? Tem sardinha que tá com a casca de tubarão. Então precisa... Muita gente, né? Vamos aproveitar aqui a sua vez. A gente está no momento de lançamento da marca nova, né? Vocês estão vendo aí a aceleração de vendas. Então, simbolicamente, eu queria dar aqui uma materialização da marca para você, nosso parceiro. Legal, de longa data. Abre aí para você ver o que tem dentro. Vamos abrir aqui primeiro. Nossa, eu adorei aqui a fonte, as letras e a aceleração. É porque vai, né? É porque vai. Uma missão aí. Esse é o nosso ritmo. Nosso país precisa ser acelerado. As pessoas... Olha só! Adoro cadernetas, adoro anotar. Convite para uma dose de café aí. Que legal. Eu acelero o progresso de empresas e pessoas, hein? É isso aí, ó. Nós aceleramos. Gente, no final é tudo gente. E ainda tem vários stickers e uma canetinha. Obrigado, gente. Exatamente o kit do acelerador. Kit de aceleração. Aceleração de gente. Aceleração de vendas, aceleração de gente. Que máximo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Que esse podcast dê muito sucesso que vocês merecem. Tamo junto. Só o começo, né? Só o começo. Estamos iniciando a segunda década. Ainda temos 2 décadas pela frente. Com certeza. Muito mais. Mas é isso aí. Então, agradecer aqui a presença do Mauá, do Filipeira aqui mais uma vez, lado a lado. Junto. Então, os dois são pessoas que ajudam a comemorar as pequenas conquistas, né? Às vezes a gente fica olhando lá na frente. Então, é sempre bom comemorar as pequenas, grandes conquistas. Exatamente. Esse podcast, acho que é uma pequena, grande conquista aí que a gente está colocando. E aí, quando a gente vê as pessoas ouvindo, né, e falando, nossa, eu ouvi lá, eu tive tal ideia, tal, isso vai ajudando a gente. Então, quem estiver nos ouvindo, coloque aí os seus comentários, liga o sininho, aperta o play, joinha, toda essa burocracia que a gente precisa e é importante para a gente. E é isso aí, né, Filipão? Agora é isso aí. Não existe fórmula mágica, não existe uma coisa muito grandiosa. O que existem são coisinhas de fato pequenininhas, comemoradas ou perdidas diariamente, e a constância vai fazer a gente chegar lá. Acompanhe a gente no @Aceleracão de Vendas, sem o C cedilha e sem o tio aí, @Felipe Chaia, @Marcelo Charra. Não somos uma dupla sertaneja ainda, quem sabe, isso aí, né, Marcelo? quem sabe. É isso. Temos já um produtor musical aqui, né, gente? Excelente, a gente poderia ficar mais 1h30 batendo papo aqui, eu sempre falo isso, é um prazer ter você aqui, mas
A casa, a porta está sempre aberta, estreando o nosso estúdio bonito aqui. Bonito, né? ó. É isso aí, nesse estúdio ficou É bom, isso. Para quem acompanha a gente até agora, muito obrigado. Contem com a gente sempre. Se precisar fechar alguma caixinha, é só chamar, né? Se precisar abrir também. Se precisar abrir também, tamo Se junto. precisar vender mais, aí. Mais e melhor. aceleração de vendas. Carol, obrigado também, tá aqui no back com a gente. Vendas, vendas, vendas. Oh! Valeu. Valeu. Mais um. Tamo junto. Valeu, até mais. Aceleração.